Então, bom dia a todos, né? Vamos seguir na nossa parte do conteúdo, conforme o nosso cronograma. Na aula passada a gente fez a introdução, né, da parte do sistema digestório, fomos a boca, dente. Hoje nós vamos começar com a parte de mastigação, tá? Tudo certo o som, pessoal? Então, como vocês sabem, né, a mastigação, elas são, a maioria dos músculos que inervam essa mastigação, elas fazem parte lá do quinto par craniano. Essa parte, eu acredito que vocês tenham visto lá de Fisiologia 1, né, a parte, como é que ocorre essa parte do processo de mastigação, tá? Então, o processo de mastigação, ele ocorre lá no tronco cerebral. Lembra que lá no tronco cerebral ocorre, né, responsável pela mastigação, deglutição, né, todos esses processos que são involuntários, né, não são processos que a gente determina, né. Claro, a mastigação, tu bota o alimento na boca, se quiser ficar com ele parado, tu até consegue, mas não, quando tu começa a movimentar a mastigação, é através lá do tronco cerebral que envia o estímulo a partir da presença do alimento, né? Tá? Então, por que a gente precisa fazer essa mastigação, né? Ela está correlacionada para, principalmente, a mistura, né? A redução das partículas em menores partículas, para que na continuidade já ocorra a digestão, né, pessoal? E também para a satisfação de comer, né? Todo o processo de mastigação no momento que o alimento entra na boca, aquele alimento gostoso, né? Aquela comida que a gente está com vontade de comer. Então, a satisfação, misturar para poder deglutir e reduzir, tá? Essa digestão, então, ela é uma digestão mecânica, né? Resultante da mastigação. Então, a língua, né, manipula esse alimento entre os dentes e mais a saliva, né? E ocorre o fenômeno da mastigação, que é um fenômeno mecânico. A gente diz que é uma digestão mecânica, ou seja, ela não tem a ação de nenhum hormônio, nenhuma enzima, nenhuma nada, assim, né? E depois, a partir que a gente mastigou esse alimento foi quebrado, ele está em tamanho de partículas que ele pode ser deglutido, né? Esse reflexo, a gente tem o reflexo da deglutição, né? Todo mundo sabe que o ideal seria mastigar o alimento, nós humanos, 35 vezes, tem toda uma teoria, né? Então, depois dessa deglutição, ela pode ser dividida na fase voluntária, né? A fase inicial, onde a gente se prepara, né? Mastiga, e agora eu vou deglutir esse alimento, né? E daí depois a fase faríngea, que é quando o alimento já foi deglutido, e ela é involuntária, né? No caso, a faringe, que é a passagem do alimento, né? Da faringe até o esôfago ali, é uma fase involuntária, a gente já não controla mais, né? O alimento, como eu digo, ele segue o caminho dele, né? Então, enquanto a gente está com ele na boca, mastigando, a gente consegue ter uma fase voluntária, a gente consegue controlar. No momento que entra para a faringe, já entra numa fase involuntária, né? Tá? Essa fase voluntária, né? Então, com os dentes fechados, alguém já prestou atenção de como ocorre essa deglutição, né? Com os dentes fechados, a pressão da língua vai para cima, né? No céu da boca e para trás, contra o palato, e aí ocorre o quê? A entrada do alimento. Tanto que, se vocês tentarem deglutir um alimento com a boca aberta, provavelmente vocês não vão conseguir, né, pessoal? Porque não consegue fazer essa deglutição, tá? A partir desse momento que o alimento passou, ele é totalmente automático, ele vai seguindo o caminho e ele não pode ser interrompido, né? Tá? Claro, né, pessoal, tem todos hoje em dia, né,
função de pessoas que têm bulimia e coisa, então muitas vezes conseguem fazer, mas na fisiologia natural, a parte da deglutição, né, depois que entra para a parte da faringe, ela se torna involuntária, né, que é quando o bolo penetra na faringe, e daí ele já estimula essas áreas que são receptoras desse alimento, né, essas áreas que vão receber o alimento, né, e que estão na abertura da faringe lá, então lá o tronco cerebral lá pega e diz, ó, chegou o alimento, vamos começar a relaxar os esfíncteres, né? Para quê? Para que esse alimento possa seguir o seu curso para chegar até o estômago, né? E o que ocorre? A respiração cessa momentaneamente. Então, no momento que a gente faz essa deglutição, são frações de milésimos de segundo, mas ocorre na nossa respiração ocorre uma pausa, né? É totalmente imperceptível para a gente, mas essa pausa ocorre, né? O palato mole se eleva a fim de fechar a abertura, né, da faringe, lá com nasofaringe, impedindo que esse alimento vá para as cavidades nasais e, posteriormente, ou até mesmo um pulmão, né, pessoal? Então, para seguir o seu caminho, tá? A língua permanece em contato com o palato duro, fechado, e a abertura oral da faringe, evitando que o alimento retorne à boca, tá? As cordas vocais também, elas se fecham, né? E essa laringe, ela é puxada para cima e para frente com os músculos do pescoço. São tudo movimentos involuntários, que a gente normalmente não tem noção, mas fisiologicamente é assim que eles ocorrem, né? Então, a epiglote vai para trás, sobe, abre a laringe, fazendo com que esse alimento, né, siga o seu trajeto. Então, esses dois últimos, o 3 e o 4, né, que seria a língua, né, e o fechamento das cordas vocais, evitam, então, que o alimento passe para a traqueia, né, indo em direção aos pulmões e não para o estômago, como ele deveria acontecer, né. Então, quando todas as aberturas da faringe estão fechadas, o bolo alimentar segue em direção ao esôfago, tá? À medida, então, que esse bolo alimentar, né, que esse alimento chega ao esôfago, o esfíncter superior, ele relaxa do esôfago, para que ocorra essa passagem, né? Então, vocês pensem assim como se fosse um tubo, né, pessoal? Vocês viram lá na anatomia? Então, é como se fosse um tubo, o alimento percorrendo. Então, tem a parte do esôfago, né? Ele tem o esfíncter esofágico superior, ele está fechado, normalmente, né? Para evitar que venha o líquido, né, do estômago e comece a agredir essa parede do esôfago. Mas, quando ocorre a presença do alimento, ele relaxa, fazendo com que ocorra a passagem desse alimento, né? Esse esfíncter entre as deglutições, permanece fortemente contraído, impedindo assim que o ar, né? Senão também iria entrar muito ar da respiração, né? Pro esôfago, tá, pessoal? Então, no caso, né, de ocorrer uma abertura errada, ou, como a gente diz, o alimento percorrer um caminho errado e chegar aí para a traqueia, muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar, principalmente em humanos, né? Pessoas que acabam tendo pneumonia aspirativa ou pneumonia porque o alimento foi para o pulmão. Principalmente pessoas que tiveram lesões por AVC, lesões de tronco. Então, muitas vezes elas não conseguem deglutir, né? Então, o que ocorre? Nessa abertura e fechamento, como o tronco teve uma lesão, ele não coordena mais. Então, muitas vezes, não ocorre a abertura, o fechamento da faringe como deve ser, e o alimento acaba seguindo em direção ao pulmão, tá, pessoal? Então, porque lá no tronco cerebral que é responsável por tudo, né? Às vezes, pessoas que tiveram qualquer lesão neurológica, não necessariamente no tronco, mas tiveram alguma lesão neurológica, elas têm problema por fazer como a gente diz, uma falsa via, né? Tá?
E o esôfago, na realidade, né, ele não é nada mais, nada menos que um canal de passagem do alimento, né? Ele leva o alimento ali que vem da boca, passa pela faringe, para o estômago. No esôfago não há secreção nenhuma, né? O alimento vem da boca ali com a milase, né? A picalina da saliva, né? Mas ali no esôfago não ocorre secreção nenhuma. Então ele nada mais é do que um tubo de passagem, né? Um pano de passagem desse bolo alimentar, desse alimento que está indo em direção ao estômago, tá? Então, ó, a secreção esofagiana, né, que consiste, tem apenas um muco, né? Esse muco, ele é uma proteção. Porque o que ocorre? Como o esôfago ele tem a ligação direta com o estômago, quando o alimento vai passar para o estômago, né, pode ocorrer, né, um refluxo dessa secreção ácida gástrica que tem dentro do nosso estômago e ele vir eventualmente para a parede do esôfago. O nosso estômago, ele foi feito, ele tem a proteção para resistir a essa secreção gástrica, né? Já o esôfago não, tá? Então, muitas vezes, quando a gente come um alimento muito gorduroso, ou às vezes a gente tem azia, né, pessoal? Nada mais é que essa secreção gástrica do estômago que está voltando para a parede do esôfago. Como a parede do esôfago, ela não foi feita ela tem um muco que protege, né? Mas não para uma coisa que em grande quantidade ou uma coisa que se tornar rotineira, né? Ela não consegue proteger e acaba agredindo também essa parede do esôfago. Por isso que muitas vezes pessoas, humanos, né? E em cães tem bastante também, eles possuem a gastrite, né? E muitas vezes não é só no estômago, é no esôfago. Então, a gastrite esofágica ali, aquela parede do esôfago foi agredida, né? É como se fosse uma ferida, pessoal, sabe? Então, ela perdeu a proteção, né? Esse muco não foi suficiente para proteger para essa secreção gástrica que vem do estômago, tá? Então, ó, a secreção esofagiana consiste apenas em muco e exerce um importante fator, um importante meio de proteção à mucosa contra os possíveis efeitos abrasivos de alguns alimentos, né? E contra a ácida secreção gástrica que eventualmente reflui e entra em contato com a sua mucosa, tá? Então, ó, um resumo, né, para vocês entenderem dessa motilidade esofágica, né? A deglutição reflexamente abre o esfíncter esofágico superior, né? Ocorre um estiramento da parede, né? Provoca uma onda de peristaltismo, né? Uma onda fraca, mas é uma onda de peristaltismo. E com a chegada dessa onda, o que ocorre? A transição do esôfago gástrico abre o esfíncter esofágico inferior, que é a primeira comunicação com o estômago, tá, pessoal? Então, o nosso alimento saiu lá da boca, passou pela faringe, né, pelo esôfago, e agora ele entrou dentro do estômago, tá? Então, dentro do estômago, o alimento ele pode permanecer, né, de alguns minutos até várias horas. Isso depende muito do alimento, né? No caso de alimentos, carne, né, principalmente, quando a gente come um churrasco domingo, come aquele churrasco ao meio-dia, dependendo da quantidade, sim, tu comer uma quantidade satisfatória, né, lá pelas 4 da tarde tu ainda sente que o teu estômago tá com fome, né, gente? Tu não digeriu ainda toda essa carne. Enquanto se tu tomar um copo de leite, daí a uma hora e pouco, tu já tá sentindo fome de novo, né? E o estômago, ele tem esse formato e ele tem a função, né? Que é o armazenamento de grande quantidade de alimento, né? Por quê? Porque enquanto ele se distende, então enquanto tu
tu consegue, tu tá comendo. E esse estômago vai se distendendo, né? O que acontece lá no estômago também? Ele tem a função de misturar todas essas secreções gástricas que são formadas lá, que tem dentro do estômago, né? Para quê? Para que esse alimento, esse bolo, né, que veio lá da boca, que agora ele passa a se chamar quimo, ele consiga ter uma forma mais líquida, uma forma semilíquida, né? E depois que ocorre todas essas secreções gástricas, que começa a ocorrer a quebra desse alimento, né, para que ele possa ser absorvido posteriormente, então, lentamente, o alimento vai passando do estômago e daí ele consegue ir em direção ao intestino delgado, né? Claro que com uma velocidade adequada para que ocorra a digestão e a absorção, né, que seja eficiente lá no intestino delgado, tá? Então, aqui, ó, pessoal, a gente consegue ver, né, o estômago, ele é dividido, né, fisiologicamente em duas partes. O fundo e o corpo, que é a parte do estômago proximal, que a gente diz, que é onde se distende, onde o alimento entra e esse estômago vai se distendendo, né? Começa a ação de todo esse suco gástrico, né, para quebrar esse alimento, para ele ter condições de seguir, e a parte do estômago distal a gente chama de antro e piloro, né? É onde esse alimento ele já está quebrado, ele já está praticamente em condições de lentamente sair do estômago e ir em direção ao duodeno, né? A primeira porção do intestino delgado, aonde vai começar a parte da absorção, né, pessoal, dos alimentos. Esse alimento já está quebrado suficiente para que a mucosa do intestino consiga absorver a proteína, né, os nutrientes necessários, tá? Então aqui também é uma imagem igual, né? A gente pode ver só essa colorida, né? Então, ó, o fundo e o corpo, né? E o antro e o piloro, tá, pessoal? A gente diz que o estômago, ele funciona como um marca-passo, né? O que é o marca-passo? Ele faz a distensão e o relaxamento e a distensão, né, para que o alimento entre ali dentro, tá? Dentro do nosso estômago, aqui está o esfíncter esofágico inferior, ó, pessoal, ó, tá? E aqui está o esôfago, né? Então, foi o que eu falei, ó. O que acontece? Muitas vezes, o estômago, na hora dessa abertura, um pouco desse ácido clorídrico que tem dentro do nosso estômago, acaba entrando para dentro do estômago, do esôfago. Então, por isso que ele tem só um revestimento de muco para proteger. Mas pessoas que muitas vezes, né, têm problemas estomacais, ocorre um refluxo contínuo, nem pelo alimento, mas um refluxo contínuo que começa a agredir essa parede do estômago, né? Então, aí vem os problemas. A úlcera, aí muitas vezes a úlcera não é nem no estômago, é esôfago, né? Nessa parte onde esse ácido clorídrico agiu. E por que no estômago, o nosso estômago, apesar de ter toda essa quantidade de ácido clorídrico, ele, claro, às vezes ocorre, né, uma gastrite, uma úlcera, mas por quê? Porque ele possui essa mucosa glandular, ocíntrica aqui, que ela é já protegida, ela já possui uma proteção justamente para proteger o nosso estômago, né, pessoal? Porque senão o que ia acontecer? Se não existisse essa proteção, esse ácido clorídrico ia acabar fazendo o quê? Corroendo a parede do nosso estômago, né? Então, como eu digo, o Papai do Céu lá, quando fez tudo perfeito, né? Então, existe no estômago essa proteção. Claro, existe pessoas que são hiperclorídricas, vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, são pessoas que produzem uma quantidade muito grande de ácido clorídrico. Aí, às vezes, pode ocorrer lesão no estômago, né? Úlceras. As úlceras, muitas vezes, pode ser também por bactérias, né? Principalmente o H. pylori, né? Então, eles acabam entrando no estômago e aí eles acabam lesionando uma parede, né? Como se acaba lesionando essa mucosa
e com a presença do ácido clorídrico acaba formando uma ferida. Pessoas que são, muitas vezes, têm gastrite nervosa, né? Então, esses são os problemas. Mas dentro da fisiologia, não existe, tudo funciona perfeitamente, né? O estômago foi feito para receber esse alimento e digerir a primeira parte de quebra desse alimento, tá? Então, ó, a parte proximal lá, o fundo, né? E o corpo, ele estoca alimentos, né? E começa no processamento gástrico, lá na distal do estômago, né? Então, aqui vocês podem ver, ó, pessoal, como o estômago consegue fazer um relaxamento adaptativo, porque começou a entrar alimento, entrar alimento. Olha a diferença da imagem de um para o outro, né, pessoal? Então, esse aumento do estômago, que muitas vezes as pessoas que possuem obesidade mórbida, a cirurgia, né, não sendo bypass, que é um corte e passa direto sem absorção, muitas vezes eles acabam diminuindo essa parede do estômago. Só que o que acontece? Hoje em dia já é uma cirurgia que quase não é feita, eles acabam fazendo muito mais a do bypass, né, a passagem direta do estômago lá no final do intestino delgado, para que não ocorra essa absorção, né? Por quê? Porque o médico vinha, muitas vezes ele grampeava o estômago aqui, para que não ocorresse esse relaxamento, né? E o que a pessoa vinha? A pessoa começava a comer, e como ele tem essa condição de se estender, ele se estendia novamente. Tá, pessoal? Isso é só a título de curiosidade. Tá? Então, ó, a parte distal lá, né, o final, onde tem o antro e o piloro, que é a passagem do duodeno, né, do estômago, que ocorre, né, a tritura e separa o alimento que está pronto para ir para o intestino delgado. Se chega lá no antro e no piloro, o alimento ainda não está em condições, ele continua sendo, como se diz, o ácido clorídrico continua agindo, né, continua quebrando esse alimento, para que ele consiga estar numa condição para ser absorvido e entrar dentro do intestino delgado, tá? A intensidade das ondas peristálticas em contraste com a parte proximal, né? A motilidade proximal é bem diferente da distal, né? Na proximal ela é muito maior, porque ele precisa quebrar esse ácido clorídrico, ele acaba quebrando o alimento, enquanto que lá na distal, essa quantidade de alimento que vai passar lá pelo piloro em direção ao intestino, ela é bem lenta, são movimentos lentos e em pouca quantidade, porque não adianta também fazer um esvaziamento e mandar um monte de alimento para o intestino delgado se ele não vai ter condições de absorver, né, pessoal? Então, por isso que esse alimento ele vai passando conforme a condição, né, de absorção do intestino, tá? Então, aqui a gente pode ver, ó, o estômago, né, a figura na letra A, o estômago se distendeu, né? Aqui, ó, a parte do esfíncter aqui, onde passa, né, o piloro aqui, que vai passar para o intestino, ele tem em torno, gente, de 2 milímetros de diâmetro. Então, para vocês verem como essa quantidade de alimento, ela é muito pequena, né? E tem que ser partículas muito pequenas. Então, enquanto ele não atinge, o que acontece? Esse alimento fica transitando, né, nessa região, sendo macerado, sendo quebrado, né, para que partículas do tamanho que ele possa passar e seguir em direção ao intestino delgado. Tá? Então, ó, no interior do estômago, os alimentos podem permanecer desde alguns minutos até várias horas, né? Cerca de até 12 horas em carnívoro, dependendo muito do tipo de alimento, né? E, como eu falei, né, enquanto eles estão lá no interior, eles vão sendo submetidos a diversos movimentos da parede do estômago, né, que essa parede executa, que vão misturando cada vez mais o alimento com essa secreção gástrica, né, e indo em direção ao piloro, que é a primeira ligação do estômago com o duodeno, ou seja, o primeiro segmento do intestino delgado que a gente diz. Aqui está um resuminho do que eu falei, né? E aqui tem um gráfico
né, de um trabalho que foi feito com um cão saudável, né, com 3 alimentos, onde a gente pode ver, né, o tempo em horas, né, e a porcentagem de esvaziamento desse estômago, tá, pessoal? Então, foi dado 400 ml de glicose, cubos de fígado e uma esfera plástica, né? Então, tu pode ver, ó, a partir da glicose, né, rapidinho, ali, ó, em torno de 40 segundos, tu já tá tendo uma absorção de 80% dessa glicose, né, um esvaziamento dela. Ela já chegou lá, já foi processada, o suco gástrico já agiu e ela já tá seguindo em direção ao intestino delgado, né? Ó o fígado, né? Esses cubos de fígado, que é um alimento, né, que tem proteína, né? Ele acaba, ó, a gente consegue ter em torno de 90% ao final de 4 horas. Então, quer dizer, é muito mais tempo para esse suco gástrico ficar agindo e ocorrer essa digestão desse alimento, né? Enquanto que as esferas plásticas não tem digestão nenhuma, né, pessoal? Ele acaba não digerindo, tá? E esse controle desse esvaziamento, né, ele tem a finalidade básica dele é reduzir essa velocidade de esvaziamento, que foi o que eu falei anteriormente, né, pessoal? Não adianta a gente, por exemplo, pegar e fornecer o animal comer, por exemplo, tu deu 1 quilo de alimento, esse animal ingeriu 1 quilo de alimento, o alimento, né, foi mastigado, passou, chegou no esôfago, chegou no estômago, ocorre uma mistura e aquele 1 quilo segue em direção ao intestino. Não vai ter condições de ser absorvido, né? Vai ser um alimento que vai passar direto, não vai... as mucosas da parede intestinal não têm condições de absorver uma quantidade grande de alimento, né? Então, tudo ocorre conforme o nosso organismo consegue fazer essa digestão, essa absorção, né? Porque, como eu digo sempre, né, pessoal, na parte da zootecnia, qual é o maior custo que tem para nós? É o alimento, né, do animal, né, do bovino, do equídeo, do bovino, das aves, né? O alimento acaba sendo o maior custo. Então, o que tu tem que fazer? Tudo tem que ser muito bem absorvido para que tu tenha uma resposta satisfatória daquele alimento que foi ofertado, né? Se não tiver uma resposta satisfatória, se o animal não tiver com toda a parte gástrica, principalmente os ruminantes, né? Quem for fazer o trabalho de ruminante ali, tem os compartimentos aonde vai ter as bactérias, né? Se não tiver tudo de acordo, se houver qualquer desequilíbrio lá nas bactérias do rumen, a absorção já não vai ser a mesma. Daí, o que adianta tu fornecer um alimento top se esse animal não está em condições, né, de absorver esse alimento, né, de absorver os nutrientes desse alimento que foi ofertado, né? Então, esse controle desse esvaziamento gástrico serve para isso, para que a quantidade de alimento que saia do estômago e segue em direção ao intestino, no caso aqui de monogástrico, né, ele venha a ser em quantidades adequadas para ser absorvida. A mesma coisa da parte de ruminantes, né, pessoal? O ruminante, ele precisa que as bactérias hajam dentro do tempo, né, de cada compartimento, como é que ocorre em cada um, isso aí vai ser explicado lá no trabalho, né? E aí, para quê? Para que o resultado dessa digestão possa vir a ser absorvido posteriormente, tá, pessoal? Então, ó, essa secreção gástrica que a gente tem, ela tem uma grande quantidade de água, né, que serve principalmente para fluidificar, né, para deixar o alimento em forma semilíquida, né? O muco, que ele também tem em grande quantidade, que ele faz a proteção na mucosa do estômago, né? Porque o pH é extremamente ácido, é baixo.
O ácido clorídrico que tem, além de ele serve para quebrar, né, os alimentos, né? Ele ainda também, ele também faz a ativação das enzimas que tem lá no suco gástrico, né? Então, tem a presença do ácido clorídrico, essas enzimas acabam sendo produzidas. Lá na secreção gástrica existe bem, pessoal, o ácido clorídrico e o pepsinogênio, né? Que ele serve para quê? Ele serve para fazer a digestão de proteína, né? Então, o que ele faz é quando, por exemplo, como eu disse, a gente come um churrasco, né? No momento que aquele bolo alimentar, aquele quimo chega no estômago, ele é um alimento altamente proteico. A ação desse ácido clorídrico e desse pepsinogênio, né, que está presente dentro do nosso estômago, ele começa já a fazer a digestão da proteína, ou seja, quebrar essa proteína para que quando ela chegue lá no intestino delgado, ela consiga ser absorvida, tá? Então, também existe um fator intrínseco. O que é esse fator intrínseco? Esse fator intrínseco, ele está diretamente relacionado à absorção de vitamina B12 lá no ilho, não é no estômago, pessoal. Esse fator intrínseco, ele existe lá no estômago, mas a absorção dessa vitamina B12 que está no alimento vai ser feita lá no ilho, tá? Então, esse fator intrínseco, ele faz essa quebra, tá? E a fase da secreção gástrica, a fase oral, né? No momento que o alimento tá na boca, né? Já começa a produção, né? No momento que tu enxerga, né? O alimento, que tu tá ali com o alimento pronto para ser, né? Começar a comer o alimento, né? A ingerir o alimento, assim como o processo de mastigação, lá no estômago já começa uma secreção gástrica. Por isso, pessoal, que muitas vezes, quando a gente come muito chiclete, quem gosta de chiclete, né? Come muito chiclete, o que acontece? Tu bota o chiclete na boca e tu começa a mastigar, 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 mastigar. O que o estômago acha? Ele não sabe que é um chiclete. Ele imagina, ó, tá vindo alimento aí, vou começar a produzir suco gástrico, porque vai vir um alimento e eu vou ter que quebrar ele, né? Só que, claro, não vem o suco gástrico. Então, tem muitas pessoas que relatam, né? Que quando comem chiclete, muitas vezes acabam tendo mais fome. Por quê? Porque o estômago estava se preparando para vir o alimento e o alimento não vem. Então, aquele suco gástrico começa a agir e começa a dar fome, né? A parte da secreção também gástrica lá, ou ela pode ser gástrica, né? Ou no local, lá no estômago. Também, a nível do intestino, também tem a parte de secreção. Porque mesmo saindo do estômago, o alimento segue sendo quebrado e absorvido em todo o intestino delgado, que é o que a gente vai ver na próxima aula, tá, pessoal? Aqui é uma curiosidade que eu acho bem interessante. Vocês lembram ali que eu falei, né, com relação ao fator intrínseco ali, né, aqui no slide anterior, ó, esse fator intrínseco na absorção da vitamina B12 no ilho, né? Então, quem de vocês já não tomou um omeprazol, né? O omeprazol foi um medicamento que foi descoberto, né? Foi lançado lá pelos anos 90 e ele foi uma revolução, principalmente para a parte de gastrite, né? Úlceras gástricas. Era um medicamento que tem uma resposta satisfatória, né? Com o passar dos anos, como todo medicamento, começou a surgir estudos e começaram a mostrar, né, que esse uso de inibidores de bomba de próton, que seria o omeprazol, né, eles são antagonistas, ou seja, eles agem lá ao contrário da cimetidina e outros remédios que são para o estômago. E eles acabaram vendo que quem toma o omeprazol por um período muito prolongado acaba tendo uma deficiência lá na vitamina B12 no organismo, né? E o que acontece? Como a vitamina B12 lá, ó, ela é importante para a formação e a maturação lá das hemácias, na formação do sangue, tu
tem que ter essa vitamina B12 para que ocorra a manutenção, né, e a formação das hemácias, né, e que as hemácias são extremamente necessárias para a nossa manutenção das funções do sistema nervoso, né. E, principalmente, ela vem dos alimentos de fonte animal. Então, o que acontece? Quem tomava esses omeprazol, né, esses inibidores de bomba de próton, por muito tempo, acabavam tendo uma má absorção da vitamina B12. E, com isso, acabavam tendo problemas na parte das hemácias, né? E acabavam tendo demência, ali que pode ter formigamentos de mão e pés, dificuldades de locomoção, né? Então, o que aconteceu? Claro, isso aqui é um trabalho lá em 2014. Então, a partir de lá, começou-se estudos e hoje em dia existem medicamentos à base que fazem o mesmo, como se diz, o mesmo efeito, né? Como se diz, só que eles não acabam dando esse problema na absorção da vitamina B12, que são os pantoprazol, neoprazol, são da família do omeprazol, mas eles conseguiram fazer um medicamento que não interfira lá naquele fator intrínseco, fazendo com que não tivesse uma diminuição nessa absorção de vitamina B12. Tá, pessoal? Então, tem um textinho aqui para vocês, quem quiser ler, né? Outra coisa muito importante, assim, que é importante não, mas título de curiosidades, as pessoas que são bariátricas, né? E que fazem esse bypass, ou seja, o intestino, pega o estômago e acabam fazendo o bypass, a emenda lá no final do intestino delgado, eles não têm toda essa absorção. Então, a maioria essas pessoas acabam fazendo suplementações, né, injeções de vitamina B12, de ferro. Por quê? Porque como elas não têm mais essa parte do intestino delgado, é onde ocorre todas essas absorções, né, elas não produzem e elas começam a ter problemas de vitaminose, né, problemas de falta de vitaminas, de minerais. Então, também é uma característica, né. Então, como tudo, né, tem o lado bom, que esses de obesidade mórbida correriam risco de vida, tem uma sobrevida, né, mas eles acabam também tendo problemas, né, porque a sua absorção está completamente comprometida. Tá? Aqui no final, pessoal, eu fiz um resuminho da motilidade gástrica, tá? Então, o esvaziamento gástrico ele é seletivo, né? Então, como eu disse, o alimento está em condições de passar para o intestino delgado, né? Lá para o duodeno. Então, a água percorre o estômago sem interrupção e passa para o duodeno imediatamente. Os alimentos prontos para absorção são rapidamente... Os alimentos prontos para absorção são rapidamente esvaziados para o duodeno. As proteínas e gorduras têm trânsito retardado no interior do estômago. Por quê? Porque elas precisam ser quebradas, né, pessoal? Elas precisam um maior tempo para que esse ácido clorídrico consiga digerir. Pessoal, já está terminando, acho que é o último slide daí. Eu não vou abrir o Skype para fazer um slide, tá? Então, ó, e os produtos não alimentares não são esvaziados, eles permanecem no estômago, tá? Só para encerrar, melhorou um pouco o áudio, pessoal? Então, para terminar a parte do estômago, né, o vômito, o que seria o vômito, né? Ele é coordenado, né, pela musculatura gástrica. Melhorou, pessoal? Então, o vômito, né, ele é coordenado lá pelo tronco cerebral, né? E ele é nada mais que o relaxamento dessa musculatura gástrica e do esfíncter, tanto o esofágico inferior, né? Ocorre o fechamento do pyloro lá, então não vai ter passagem de alimento para o duodeno,
né? E ocorre, então, uma contração muscular abdominal, né? Ocorre um aumento lá da pressão abdominal, ocorre uma expansão da cavidade torácica, né? A glote, ela continua fechada, e ocorre a abertura do esfíncter esofágico superior, né? Para que esse alimento possa voltar, tá? E faz tudo isso, esse mecanismo do vômito, né? São os mecanos receptores da faringe. Lá, a faringe recebe, né, aquele estímulo, tipo, por exemplo, um alimento que chega no estômago e está estragado, não bateu bem, como a gente diz, né? Então, lá os mecanos receptores da faringe recebem esse estímulo, né? Os receptores da mucosa gástrica e da duodenal, porque fecha do duodeno para né, esse bolo alimentar, esse estímulo não seguir adiante, né? E quem faz essa zona de gatilho, né, é a parte do tronco cerebral proximal lá do terceiro ventrículo, tá? Então, o que ocorre muitas vezes? Presença de droga, de toxinas, né, produtos que são inflamatórios ao trato gastrointestinal, né, alguma coisa que chegou lá no estômago e o estômago não reconhece, vê que isso aí não está bom. Então, o que eu preciso fazer? Esse alimento está intoxicado, eu preciso colocar esse alimento para fora, né? Então, voluntariamente, é assim que a gente consegue fazer com que ocorra um vômito, né? Em animais, muitas vezes, principalmente em cãezinhos e coisa, muitas vezes se estimula através de alimentos ácidos, vinagre, essas coisas sim, são usadas também, tá? E outra coisa que ocorre como desenvolveu o vômito, né, são os canais semicirculares, que a gente chama de sinestesia, ou seja, os canais semicirculares que estão dentro da onde? Do ouvido, né, pessoal? Então, se vocês prestarem atenção, quando vocês andam, quando vai num parque desses parque de roda gigante, montanha-russa, quando vocês andam num brinquedo e ele gira muito, por que muitas pessoas saem de lá vomitando? Não é porque muitas vezes se alimentaram, muitas vezes as pessoas nem se alimentam, mas é por causa desses canais circulares que estão presentes dentro do nosso ouvido que ocorre essa sinestia, né? E ocorre o reflexo do vômito. É que nem pessoas que têm problema de labirintite, né? Vocês já ouviram falar, teve uma crise de labirintite, minha mãe, minha avó, até pessoas novas, não conseguem levantar da cama, porque senão muitas vezes acabam tendo vômito. São lá no canais, lá do labirinto, lá dentro do ouvido, que faz com que tenha esse reflexo, tá, pessoal? Então, não é somente na parte gástrica, é na parte do estômago que tem o reflexo do vômito, né? Claro, isso seria o reflexo que é proveniente de uma droga, de um alimento que não fez bem, né? Que o organismo quer expelir para fora, ele não quer que ele siga adiante para causar maiores problemas, tá? E no caso dos canais do ouvido, em função da rotação ou casos de uma patologia como o nome, labirintite. Tá, pessoal? A aula de hoje era essa, eu não vou me prolongar mais, porque daí na próxima aula eu entro no digestório, que tem bastante, ou no intestino delgado, que tem bastante parte da absorção e tudo, e daí ficaria uma aula muito extensa e cansativa. Então eu vou separar por partes, eu acho que aos poucos, principalmente o digestório, que para mim é uma das partes mais importantes da fisiologia para a zootecnia, né? Porque é a base de tudo da nutrição, pra vocês entenderem como ocorre essa fisiologia. Tá? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, aí eu vou parar a gravação e vocês podem me perguntar ali, tá, pessoal?